fez um êxodo incrível e por aí, entre 2016, por aí até agora, até hoje, acho que saíram ao redor de uns 4, 5 milhões de venezuelanos. Nossa. Canaíma? É. Uau. Aí onde está o massa. Angels Falls, o Salto Angel. Que é Aí acima do nível das nuvens. Essa cascata acho que é a mais alta do mundo. Porque muitas vezes, isso que essa pessoa está a tentar mandar para ti, aquelas más energias, aqueles insultos, aquelas coisas, é só uma projeção da própria vida das pessoas. Essa pessoa que te está a mandar insulto porque tu és estrangeiro, porque tu és diferente, porque falas outra língua, é porque tem medo. Bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast Shang Kate. E hoje trouxemos um convidado muito especial, que é totalmente inusitado. Ele é de um país que nós brasileiros conhecemos muito pouco, né? E o nome dele é Fernando, mais conhecido como Nando, e ele é diretamente da Venezuela. Então seja bem-vindo, Nando, ao nosso canal. Muito bem-vindo. Nosso convidado internacional. O primeiro internacional. Muito obrigado pelo convite, Chang, Kate. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade pelo aqui seu de falar. tempo. E é sexta-feira aqui em Portugal, então, galera, já é tipo 8 da noite aqui, o Nando tá aqui com a gente, então palmas para ele. É um guerreiro. Palmas e o homem fala muito bem português. Português de Portugal. Obrigado. Rapaz, me fala como é que você aprendeu esse português aí? Pronto, me ensinou a escola da vida. Realmente, assim, pronto, como vocês já sabem, a situação na Venezuela não é a mais ótima, não é? É uma situação bastante difícil. E para o momento que eu saí da Venezuela há vou fazer 5 anos daqui a uns dias. E pronto, a minha esposa, eu sou casado, sou um homem casado. Como ela chama? Ela se chama Diana, ok? Boa. Temos uma filha venezuelana também. Sim. Venezuelana. Temos uma filha de 4 patas e que tem pelo, tem bigode. Essa é a nossa família. E pronto. Mas é gato ou cachorro? É um cachorro, uma cadelinha. Tá, beleza. Pronto. Pronto, chegou um momento em que a situação estava já mesmo complicada e decidimos sair. Pronto, afortunadamente, não sei se essa palavra existe em português. Eu vou estar a perguntar palavras assim de vez em quando, tá. Como vocês sabem. Pode botar espanhol também. Foi de repente, assim. Tipo, de repente, assim, suddenly. Não, afortunadamente a minha esposa, o meu sogro, o pai da minha esposa, ela é português. Então nós tínhamos aquela vantagem que a minha esposa tem um passaporte, a nacionalidade portuguesa. Então, rapaz, isso é bom demais. Nascer com alguma árvore genealógica especial, né? Isso, é uma vantagem muito grande. Sim. Isso te ajuda muito porque te dá tranquilidade que estás a emigrar com papéis, não? Com toda a legalidade possível. Não estás naquela situação que passa muita gente que chega e vai para um país assim, sem saber absolutamente nada, a tentar sorte, né? A tentar procurar algum trabalho, algum sponsor, ou sei lá, encontrar alguém com quem caçar, por exemplo. Pronto, essa parte nós já tínhamos riscado da lista, né? E decidimos Portugal pela facilidade. Nós chegamos primeiro à casa. Meu sogro tem uma casinha lá da terra originária, de onde ele é originariamente. Ele é de Madeira, da Ilha da Madeira. Da terra do Cristiano Ronaldo. Da terra do Cristiano Ronaldo mesmo. Todo mundo só conhece por causa disso, né? É mesmo. Cristiano Ronaldo é uma celebridade. Acho que até o aeroporto ia ser nomeado Cristiano Ronaldo, aeroporto. Ronaldo. Não sei se ainda aconteceu, mas acho que ia acontecer. Cara, é um deus lá. Ele é um deus mesmo. Tem um museu, tem absolutamente tudo. E pronto. É fácil sair da Venezuela?
Mas que, Não, não, assim, não? não é fácil. Realmente Por quê? a, a situação do país. Ou seja, Venezuela tem Venezuela tem muitos problemas, não é? O maior problema é que são muitos problemas ao mesmo tempo, não é? Acontece muita coisa e uma das situações mais difíceis é a parte econômica, não? A parte econômica realmente não ajuda quase aqui aos venezuelanos saírem. Por isso que vocês, não sei se vocês já chegaram a assistir, mas tem por aí um documentário que eu recomendo que se chama Caminantes, não sei se como se diz em português, Tá. Qual que é mas o nome ou em seja, espanhol? é Caminantes, acho eu. Deixa, eu procuro e depois passo o teu nome, assim certinho, acho que se chama Caminantes. Esse documentário explica realmente mesmo a situação de muitos venezuelanos que não tinham dinheiro para poder sair do país e tiveram que caminhar mesmo. Eles caminharam por vários Nossa. países. Aquele percurso que passa da Venezuela por Colômbia, Peru, Equador, até chegar a Chile, que Chile é um dos destinos mais. Nossa, mas é muito longe. Que loucura Pelo amor isso. de É, Deus. muitas Não, com pessoas fazem certeza. esse percurso de autocarro, ônibus, né? De ônibus. Aham. Fazem o percurso a pé quando está assim, não tem muito dinheiro. Nossa. Eu, graças a Deus, eu sou de uma. Não estava em situação realmente, na pior das situações no meu país, então eu basicamente vendi todos os meus ativos na Venezuela, absolutamente tudo que eu tinha. Aham. Vendi tudo e com aquele dinheiro foi que conseguimos comprar as passagens, conseguimos sair e tudo Tá. mais. Mas tem E tudo ou muito nada, né? Tudo venezuelano. ou nada. É, arriscar absolutamente tudo. Vendi o meu carro, não? O carro que tanto custou e pronto. Uau. Ô, Não, Nando, e não deu assim, mais. na hora Hum? de. Na hora de. Vamos voltar então nessa época aí, uns 5, 6 anos atrás. O que fez vocês migrarem para o Portugal foi economia, Não, essa é uma das trabalho. variáveis. Essa é Tá. uma das variáveis. Para mim, obviamente, é a variável mais importante, a parte econômica, só para vocês terem noção, naquela altura, um ordenado mínimo dava para comprar mais ou menos um frango, mais Nossa, ou um menos. salário mínimo comprava um Caramba! frango. Um salário mínimo dava mais ou Nossa. menos para comprar um frango. Tu tinhas que, Trabalho de um já, mês inteiro para trabalho comprar de um um mês, franguinho. exatamente. Nossa. Então, para dar-vos assim um pouco mais de contexto, se vocês sabem que a Venezuela tem uma situação política complicada, não quero entrar em muitos detalhes com respeito à tendência política, mas vocês sabem que há um governo que está desde há mais de 20 anos lá, ok? O governo começou com uma ideia socialista, uma ideia muito boa, fiz para muitas pessoas muito, muito boa, e pronto, acabou por ser um governo mais autoritário, acabou Uhum. por ser meio que uma ditadura, vamos dizer ditadura. Oficialmente não é, mas vamos dar o nome de ditadura porque basicamente eles fazem absolutamente o que eles querem. Chega a um ponto que ficaram com todos os poderes da Venezuela, os 5 poderes estão do lado deles. O poder mais crítico, que é o poder eleitoral, normalmente na Venezuela tem 5, nós chamamos reitores no poder eleitoral. Dos Tá. 5 reitores, 4 tinham conexão com o governo ou foram parte do partido do governo em algum ponto. Então, claro, oficialmente não são de lado nenhum, mas pronto, tens 4 ex E do partido do teoricamente era governo. para ter eleição na Venezuela, teoricamente. Só que como Sim, tá e todo sempre teve. mundo, só que Sim, sim, não, como tá todo mundo do mesmo lado ali, ninguém exatamente. tá. Basicamente, o poder Nossa, eleitoral deles desesperador, hein? Desesperador, hein, isso aí. é o poder eleitoral deles, a força econômica deles, a força militar deles, a polícia, inclusive, não sei se a palavra existe, vocês me corrijam, por favor. Existe, existe. Existe. Inclusive tem muita força criminosa, semi-organizada, vamos dizer assim, meio organizada, que tem muita conexão com militares, tem muita conexão com o governo venezuelano. Então eles também meio que dirigem
o crime organizado. Então, basicamente, tem absolutamente tudo na mão deles, né? Então, com as políticas deles, que basicamente, palavras mais, palavras menos, afogaram ao povo, afogaram a maioria das pessoas, não se podia viver, impossível. Temos controle de câmbio, que é uma medida que usualmente é uma coisa de último recurso, ok? É uma coisa que não deve ser continuada, normalmente não é continuada nos países, é uma coisa que dura alguns meses, no máximo. A Venezuela ainda tem controle de câmbio, tem 20 anos com controle de câmbio. O que acontece? Esse controle de câmbio seria o quê, Nando, ali de forma prática? Ou seja, o controle de câmbio é quando o governo controla o acesso à moeda estrangeira. Ou seja, tu não podes aceder a outros moedas. Dólar ali. Não podes comprar euros, não podes comprar absolutamente nada sem ter a permissão do governo, ok? Meu Deus do céu. Então, essa medida basicamente afogou muito as empresas pequenas e meias. Acabaram por morrer porque eles não conseguiam acesso aos produtos, não conseguiam acesso às divisas para poder comprar. E então muitas das empresas morreram, acabaram sendo também expropriados pelo governo. O governo também ficou com as empresas mais importantes do país, a eletricidade, a companhia de telecomunicações, a companhia de água, absolutamente tudo na Venezuela pertence ao governo. Então, durante esses 20 anos, eles foram fazendo aos poucos as coisas que eles quiseram. Muitas das posições importantes em empresas importantes, instituições importantes, governos, alcaldia, não sei nem como se diz. Autoridade? Não, o alcalde em espanhol é o que vem depois do governador do estado. O prefeito, sim. O prefeito, tá. Os prefeitos, tudo. Eles basicamente controlam absolutamente tudo. Há muita a corrupção foi para o céu, a corrupção está no céu. Impunidade, não sei se essa palavra, eu estou a inventar a palavra, impunidade chegou a um ponto a ser por aí uns 98%, ou seja, de 100 crimes, 98 não acontecia absolutamente nada para o criminoso. Então o judiciário também está comprado com o Partido Socialista e tal. Caramba. Sim. Então, claro, eu não posso dizer 100% que absolutamente tudo é mau. Não existe a tal coisa como que tudo é mau e tudo é bom. Há muitas coisas que eles fizeram que não posso dizer que está errado. Criaram muitas universidades, deram acesso à educação a muitas partes do país que não tinha no passado, por exemplo. Deram acesso à moradia, vivenda, não sei. O governo que dava, o governo que o governo dava acesso a moradia muito econômica. Isso existia antes, mas era muito mais complicado de aceder a essas moradias. Eles criaram muitas mais, há mais oportunidade, mas também isso foi uma espécie de reação a que eles também estragaram a economia do país e as pessoas ficaram mais pobres, não é? Boa. Então, Nando, e assim, então, quem começou isso foi o Hugo Chávez, certo? Essa forma, né? Exatamente. Ele foi o primeiro e aí ele foi morreu, o né? que morreu em 2013 e foi o primeiro, foi onde estas coisas positivas que eu estou a mencionar foi no governo de Chávez. As coisas positivas deixaram de acontecer depois de Chávez ter morrido. Em geral, as pessoas gostam dele lá? Gostavam em geral, muito, né? Sim. Na época, quando ele estava vivo, ele tinha uma aceitação muito grande. Ele ganhou as eleições justamente. Então, mas isso até hoje em dia, porque você concorda que essa política dele pode ser, né? Foi o início ali dele, claro, criar essa ditadura, criar todo esse esquema, né? Ou seja, os primeiros anos não foram tão maus, os primeiros anos até foram muito bons. Também havia outra situação em paralelo, que era o petróleo, estava a $100 por barril, não? Que é o principal ingresso do país, estava a bombar naquela altura. Então eles tinham acesso a imensas quantidades de dinheiro. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Ou seja, acho que se não é a primeira, é a segunda reserva mais grande do mundo. Então, claro, eles tinham acesso a quantidades inimagináveis de dinheiro. Okay?
Então, nos primeiros anos, elas até fizeram algumas coisas positivas, já depois, quando eles começaram a ficar com os poderes, não? Começaram a ficar com os diferentes poderes que eu mencionei antes, aí foi onde virou a situação e eles já começaram a ter atitudes mais... Petróleo já diminuiu de o ditadura. preço também, né? Teve ali, Também. o Brasil também, teve muito isso também. Também, Estados Unidos, por mais do que a oposição venezuelana mencione, diga que não, aquelas sanções dos Estados Unidos contra o governo venezuelano não afetam nada, que é tudo 100% culpa do governo, também afeta, sim senhor, claro que tem um impacto negativo no governo, aquelas sanções por parte do governo americano, mas pronto. É assim, é parte tudo da dinâmica deles, né? Controlaram o poder, controlaram o país, controlaram absolutamente tudo e começaram a fazer festa com as coisas. Isso trouxe problemas para o povo, não? As pessoas começaram a ficar cada vez mais pobres, cada vez mais pobres, mais. Ficou pobre por causa da inflação, né? Claro, a inflação lá em cima. A inflação foi... Entramos em hiperinflação em algum ponto. Acho que já saímos, mas chegou um ponto que entramos em hiperinflação. Chegava um momento onde tu ias comprar uma coisa, o dia a seguir já tinha outro preço diferente, era mais caro. As pessoas começaram a... Pronto, também como tinhas o controle de câmbio, as pessoas começaram a tentar procurar dólares para tentar resgatar proteger o dinheiro, exatamente. Então, o dólar paralelo, o dólar no mercado negro, se disparou, era uma coisa absurda. Aí é quando eu te digo que um ordenado mínimo dava, sei lá, para um frango, compravas, sei lá, $2, $3. E isso, quantos anos você tinha? Essa lembrança, assim, de quantos anos você tinha? 10, 15 anos? Isto, eu não sou tão novinho. Parece. Ou seja, é algo recente. Há menos de 10 anos isso aconteceu. Ô, Nando, sim, que assim, pra gente é inimaginável, assim, cara. Como vive, assim? Comprar um frango. Pronto, já te explico. O governo, em algum ponto, como obviamente as pessoas não conseguem viver assim, não dá, não se pode viver com... Ou seja, os preços estão num lado, o ordenado está muito abaixo desses preços, não é? As pessoas, o que é que faziam as pessoas? As pessoas tinham que comer de alguma forma. Então, o governo regulava o preço de alguns produtos. Alguns produtos, sim, ainda tinham um preço minimamente acessível, mas produtos não eram todos os produtos de primeira necessidade também. E ainda por cima, o governo distribuía uma caixa, ok, que se chamava a caixa do CLAP. Era uma caixa cheia de produtos de primeira necessidade, de muita má cesta qualidade. Básica. Cesta básica, basicamente, e de muita má qualidade. Produtos que realmente não prestavam. Nada, zero. Óleo, fala o que tinha nessa cesta. Um óleo, arroz, um macarrão. Sim, um arroz, exatamente. Uma farinha. Uma massa, farinha, feijão. Uma vez por mês chegava em casa. Sim, a única coisa que prestava era que às vezes tinha, tipo, acesso a um frango. E entrava, tipo, um frango na cesta. E chegava na porta da sua casa? Não. As pessoas tinham que ir para um lugar específico, que era tipo o centro de distribuição deles. Filas gigantescas. E tinham que fazer uma fila que podiam durar dias. Dias. As pessoas com menos e menos recursos tinham que fazer isso sim ou sim. E aquela caixa, depois deles... E a caixa não era de graça, a caixa tinha que pagar. Claro, o preço era uma coisa... Baixa. Basicamente nada, era preço de banana, não era nada. Mas, ou seja, tens que fazer uma fila de 5 dias para ter uma caixa para todo o mês e tu tens que render os produtos durante o mês. Muitas pessoas começaram a comer uma vez por dia, porque era para o que conseguiam, não? Com a caixa, os produtos regulados e alguma outra coisa que conseguia comprar, assim é como conseguiam sobreviver. Muitas pessoas comiam uma vez por dia, muitas pessoas comiam, tipo, imagina, não sei como é culturalmente, a comida mais básica de menos qualidade, mas as pessoas começaram a comer, sei lá, só arroz ou arroz biscoito, com ovo e já farinha, tá. assim,
No Brasil tem gente que vive de farinha também, feijão, não tem arroz. Biscoitinho, feijão, né? farinha, Pronto, essa mesma situação aconteceu. Muitas pessoas começaram a comer assim, muitas pessoas começaram a fazer fila para recolher os dejeitos. Os lixos, assim, os o resíduos lixo, de... O lixo resto de comida. dos restaurantes, por exemplo. Ô, Nando, e assim, gente classe média, né? Não é só a extrema pobreza. Tipo, assim, o nível de pobreza mudou, porque agora já o que é um pobre na Venezuela, o que é um pobre no Brasil, o que é um pobre aqui em Portugal, por exemplo. É totalmente muito diferente, né? A linha da pobreza desceu. Quem era classe média passou abaixo. Quem era classe meia, baixa, baixa. Quem era classe meia, baixa de novo, porque não tinha. Tá, mas o que você considera um classe média, então, na Venezuela? Ó, na altura, quando ainda dava para viver, uma pessoa de classe média, vamos dizer, não é tão simples como dividir entre classe alta, média e baixa. É muito mais complexo do que isso, porque dentro da classe média tem pessoas mais próximas da classe alta e mais próximas. Mas falam, dá um mas perfil, vamos dizer, assim, pessoa, é um cara que por exemplo, trabalha num banco, não sei, trabalha, ou um seu exemplo, uma pessoa profissional que tem um bom ordenado, que tem o seu apartamento, por exemplo, tem um bom carro. Não precisa nem ser um bom carro, tem um carro novo, comprado, exatamente. Tem um carro, tem um apartamento e muitas vezes tem tipo uma casa, não sei, na praia ou alguma coisa assim. Esse mais ou menos era a classe média, ok? Não, mas uma classe média é boa então. Porque sim, não, mas é como tu estava a comentar, é muito difícil meter só numa faixa, porque tem pessoas que têm casa, mas não têm dinheiro para comprar uma casa na praia, por exemplo. E tem pessoas que pode ter 2 casas da praia e não significa que é classe alta. Está mais perto da meia baixa do que da alta. Tá. Não, mas vamos falar assim, ó, por exemplo, uma pessoa que ganhe, fala 1.000 euros, tá? 1.000 euros na Venezuela. Essa pessoa, ele seria... estaria muito bem, né, acho. Ele eu não estaria sei, em que nível ali? Pensei alto, mas acho que ele estaria faria muito bem. É assim, agora a história mudou, mas na altura... Não, a história mudou, é muito interessante, a história mudou completamente. Mas na altura, no momento que eu saí, que era um momento onde o dólar valia imensamente, valia muito, uma pessoa com 1.000 euros vivia bem, ou seja, vivia absolutamente bem. Se trocavas ao preço do mercado negro, conseguias comprar todos os produtos regulados e conseguias comprar produtos não regulados, conseguias viver tranquilamente. Ou seja, tranquilamente. O único problema ia ser aquela parte de trocar dinheiro, trocar as coisas, não é? Que sempre era complexo. Conseguir que o custo então é barato, né? Se a gente converter para uma outra moeda, para um outro câmbio, pode ser que seja muito barato. 1 euro eu consigo comprar uma sacola gigante de comida, por exemplo. Exatamente. Né? Na altura que eu saí, era assim. O problema para mim e para muitas pessoas que saíram na altura era aceder a ter dólares. Como tu tens 1.000 euros, como tu tens 500 euros, não tinha. Então, muitas pessoas saíram, mais ou menos por aí em 2016, 2017, esse período foi o pior período de todos. Aí foi, até esse ponto, foi onde não dava para absolutamente nada, não conseguias comprar nada, não conseguia. Para dar-te o meu caso, eu ganhava por aí uns 10 ordenados mínimos, mais ou menos. E com isso, eu só conseguia comprar comida e os custos do carro. Já. Nossa. Até ali. Eu conseguia viver normal, a vida normal. Até fechou. Com 10 ordenados mínimos. Imagina quem não ganha 10 ordenados mínimos. Imagina quem ganha 1. Né? Então, claro, isso fez um êxodo incrível. E por aí, entre 2016, por aí até agora, até hoje, acho que saíram ao redor de uns 4, 5 milhões de venezuelanos. Nossa, nesse período. De um país de 20 milhões, 22 milhões? Aproximadamente 30, mais ou menos. Chegando aos 30. Todos refugiados mesmo, refugiados. Muitos refugiados, muitos sim tinham alguma capacidade, né? Vamos dizer, tens tipo umas 3 faixas, a pessoa que tinha dinheiro e só vendeu tudo e foi para outro país. Sim, migrou. A pessoa que
A pessoa que tinha alguma coisa e vendeu tudo também conseguiu migrar com certa tranquilidade. E tá, a pessoa que não tem absolutamente nada e saiu à sorte. É fugir mesmo. Foi de autocarro, a maioria de ônibus, de autocarro ou caminhando. E, claro, os destinos prediletos, não, para as pessoas que estavam mais É o Chile. era, claro, Chile? começou sendo Colômbia, obviamente, que é o Tá. país que está ao lado, Mais o perto. vizinho, que estava mais, culturalmente é muito parecido, mesma língua, mesmo tudo, basicamente mudava absolutamente nada. Entre Tá. Venezuela e Colômbia são países Uhum. muito irmãos, não, muito parecidos. Claro, muitas pessoas, Colômbia já dava uma melhoria, mas entre a situação econômica da Colômbia e a situação econômica do Chile, Chile está por cima. Você chega, tem uma qualidade de vida superior, tem mais ordenado, tá um pouco acima. Então as pessoas diziam, se eu vou fazer o esforço de emigrar, eu vou para onde eu consigo Um estar lugar melhor. um pouco melhor, não é? Então muitas dessas pessoas que foram para a Colômbia, depois saltaram para Peru e saltaram para Chile. E fizeram essa transição. Então vão E o por toda a Brasil Sudamérica. nunca é uma opção, assim, o Brasil. É uma opção. Eu acho que uma esse não é o segundo ou o terceiro país que mais venezuelanos tem, o Brasil. Tá. Só que, que claro, pela língua já não seria a primeira, né? não. Pela língua não é, mas como nós temos fronteira lá com, acho que a cidade mais próxima é Com Manaus. Amazonas, não é? Uhum. Com Amazonas. Muitas pessoas foram lá. Há muitos. Eu estava vendo um gráfico, não lembro mais ou menos onde foi, mas eu sei que Brasil, em Latinoamérica, Brasil acho que é o terceiro país que mais venezuelanos tem. Só que assim, Caramba, não sabia. Brasil é tão grande e tem tantas pessoas que, sei lá, 500 mil venezuelanos não é absolutamente nada para o Brasil. Mas tu comparas 500 mil venezuelanos com os outros países que tem 800 mil. Olha, Portugal tem 10 milhões, seria, né, quase 10%. Seria 5% da população. 5%. Mas tem imensos venezuelanos no Brasil, tem. Eu tenho família que passou para morar para Manaus e agora estão em uma cidade no sul, Curitiba. Você tem família lá no Brasil? Tem. Quem que é? Seus primos? O quê? É um primo que mora lá. Ele foi gosta? primeiro. Sim, gosta. Tá gostando? Que bom. Eles foram primeiro para Manaus. A maior parte da minha família que foi lá ficou em Manaus. Mas tem um primo que arranjou uma oportunidade de trabalho em Curitiba e agora está a morar lá. Boa. Então, não, Curitiba é legal. Já morei lá, conheço. Ô, Nando, e assim, então a gente falou da parte econômica, histórica, assim, o impacto, obviamente, no dia a dia. Mas, assim, o impacto de tudo que aconteceu na Venezuela, assim, o impacto na família, assim, no sonho, sabe? Tipo assim, você jovem lá na Venezuela, fala, cara, sei lá, terminei de estudar agora, eu quero isso, tenho essa vontade de fazer aquilo, eu vou juntar uma graninha aqui. Aí você conhecia um amigo também que tinha a mesma mentalidade. Como que é, assim, né? De forma bem assim, como isso impacta, assim, a pessoa, assim, sabe? Tipo, ter seus sonhos impossibilitados, sabe? Como que é? É assim, continua a falar na mesma altura, porque como já comentei para vocês, a situação mudou ultimamente, nos últimos 2 anos. Mas na altura. Mas mudou para melhor? Melhorou? Melhorou um bocadinho. Um bocadinho. Aí você chega lá, então. Tá, beleza. Então, naquela altura tinhas aquele problema econômico, que é um dos problemas, mas não era o único, não? Tinhas um problema imenso de segurança. Caracas chegou a ser a cidade mais perigosa do mundo por muito tempo. Eu acho que ainda é a segunda ou terceira agora, mas chegou por vários anos, esteve no primeiro lugar das cidades mais perigosas. Não sabia, não. Acho que eu já vi isso. Sim, era tipo, sei lá, tinha uma taxa de não sei quantos mortos por cada 100 mil habitantes. Era absurdo. E como eu te comentei, como havia tanta corrupção e impunidade, chegou um ponto em que o ladrão na rua já nem te roubava primeiro te matava para depois roubar. Porque não acontecia nada, só matavam e já está. Em qualquer lado te podiam matar, te podiam roubar, sequestrar. Aí vocês não saíam de casa, vocês ficavam em casa. Venezuela tem meio que um. Eu não sei como se diz em português, em espanhol é toque de queda, que é quando
No Brasil, quando... em português... Entendi, não. Nossa, Xang, como que chama? É quando tem que todo mundo ir para casa. Tá horário, vai todo mundo para casa. Toque de recolher no Brasil. Tá. Toque de recolher. Pronto. Na Venezuela existe implícito, não existe em nenhum lado. Não é que ninguém está proibindo nada, absolutamente nada. Não, mas todo mundo a certa hora já está em casa porque é perigoso estar na rua. Não é que não é perigoso estar na rua no dia, também é perigoso, mas claro, de noite é ainda mais perigoso. Então, meu Deus. Tens a componente mais importante econômica, também a segurança é uma coisa que pesa muito, não conseguias ter nada. Tu podias, imagina que eu trabalho forte, tenho o suor da minha frente, comprei aquele celular que eu queria, passam 2 dias e chega o ladrão e rouba. Aí as pessoas matavam isso que tu estás a dizer, esses objetivos não davam, era uma realidade diferente. Também tinhas muitos problemas, como havia muita corrupção, muitas pessoas ficaram encarregadas dos serviços públicos, da hospitais e a maioria eram militares. A maioria o que fez foi roubar, basicamente, e não continuaram o serviço, ou os serviços foram continuados de maneira muito baixo, precário, má qualidade. Muito prático. Então, claro, chegou um ponto em que não havia abastecimento de água, não havia abastecimento de comida, não havia abastecimento não havia eletricidade em lado nenhum. Eu, antes de sair, eu lembro que eu tinha água uma vez por semana. E eu morava na capital, numa zona normal, sabe? Que normalmente as maiores cidades, as cidades mais grandes são as que recebem um menos impacto, né? Normalmente as zonas mais do interior. Não, mas você tinha acesso à água uma vez por semana? Sim. Estava cortado o resto da semana. A eletricidade era cortada a cada certo tempo, porque não dava. Como assim? Você vivia sem água e sem luz? Às vezes, aquele famoso plástico do pote da manteiga, que guardava água num pote para tomar banho e tal. Para depois tomar banho com aquele plástico. E também não servia absolutamente nada, burocracia por todo lado, tinhas que, como havia muita corrupção, tipo, chegou um ponto que é para tu poder sacar o passaporte, tinhas que pagar por baixo da mesa às pessoas, e o passaporte chegou a custar, sei lá, uma coisa absurda, $5.000 para tentar sacar por baixo da mesa um passaporte. Para tentar, para apostilhar os papéis, como todo mundo queria apostilhar para sair. Era um dinheiro absurdo para tu tentar apostilhar, porque se não tinhas que ir para um sistema online que não havia vaga nunca de nada, não podias apostilhar nunca. Havia pessoas que passavam a madrugada inteira tentando procurar para apostilhar o papel. E pronto, então tens as maiores componentes são: o serviço não funcionava, economia podre, segurança podre, nada funcionava. Corrupção no governo. Então, realmente os mais jovens realmente não tinham. Eles não tinham esses. Não tem como sonhar, né? Não tem como sonhar. Não tem como sonhar, é sobrevivência. É necessidade de sobrevivência. Tu tens que pensar primeiro como vais sobreviver para tu depois pensar em que tu queres fazer, né? É como quando tu emigras, quando tu és venezuelano. Não venezuelano, quando tu és um imigrante, no geral, tu trocas uns problemas por outros, não é? Tu chega. Os teus problemas do teu país de origem, sei lá, não tinha suficiente dinheiro, não tinha acesso a isto, aquilo. Chegas aqui, tens acesso a tudo isso, e aí agora começa, mas não estou trabalhando no que eu queria, agora não estou. Olha, seja, não tenho acesso à comida que eu quero. Você está falando assim, a gente, o ser humano, reclama sempre vai reclamar. Sim, é a natureza do Venezuela. Do ser humano. Em situações muito difíceis, o ser humano também vai saber lidar. É isso. Também. Também. Vai sobreviver, vai dar o jeito. Claro. Há venezuelanos fazendo tudo que tu possas imaginar em outros países. Já colocaram negócios, já são. Tem venezuelanos ricos em outros lados já, em este período de 5, 6 anos também. Ou seja. Eu não vou dizer que eu não me considero uma história de alto sucesso, mas eu acho que não foi mal. Sim. Obrigado. Não, sério, não, verdade. Mas mínimo de superação, né?
Eu considero que não me foi tão mal. Vi um país onde não conhecia ninguém, não tinha contato zero, não conhecia a língua. Eu cheguei aqui com zero português, absolutamente nada. Não, essa história é boa, a gente vai chegar. Só pra fechar a parte da Venezuela, Nando, assim, ó. Perguntas bem assim. As pessoas lá são felizes? Tipo assim, ou toda essa situação deixa as pessoas tristes, depressivas, tal. E outro ponto, você, assim, você acha que os jovens, você sente raiva do país que nasceu, ou alguma coisa assim? Sim, Como que tá lá, assim? Pessoalmente eu não. Esta é a minha visão pessoal, Fernando. Ou seja, Você tem orgulho do seu país? Eu Tipo, não, tenho não... orgulho do meu país. Eu só. Por acaso eu acabei agora de virar português, agora sou português, tenho nacionalidade, tudo bem. Mas eu nunca vou deixar de ser venezuelano e dizer com orgulho que eu sou venezuelano. Eu posso pôr a minha camisola da Venezuela e andar na rua com a minha camisola da Venezuela sem problema nenhum. Mas tem muita gente na Venezuela que se conseguiu aquele ódio que tu estás a dizer, que sente até vergonha de dizer que é venezuelano. Por toda essa situação que se criou, todas aquelas lembranças horríveis que tem, aquelas memórias que não querem associar mais. E há uma coisa que a mim me acontece pessoalmente, que é, por mais que eu ame o meu país, por mais que eu ame a situação, obviamente eu gostaria de voltar, ir para as praias, comer a comida, etc., visitar a minha família. Por mais de tudo isso, a Venezuela que eu conheci já não existe. O país não existe. A terra está lá. A terra, as coisas naturais, os lugares estão. Mas o país, as pessoas, a cultura já não é igual. Não é o mesmo. Nossa. Até arrepia, juro ouvir isso. É forte, né? Porque não é nenhuma geração que a gente tá falando, né? A gente não tá falando que, né? 200, 300 anos. É 20 anos. E eu acho que para recuperar a Venezuela como era antes, eu acho que vão passar realmente muito tempo se acontecer, porque este governo parece que não vai sair, vai virar a nova Cuba, já vão 20 anos, Cuba tem quanto? 50, 60? Não, pelo jeito não vão sair daí. Vai continuar, Maduro vai sair, vai chegar outro e... Então, claro, há muitas pessoas que sim têm ódio, têm receio, têm muito ressentimento, não querem voltar absolutamente. Há muitas pessoas com que eu falo que dizem, não, para que eu vou ir para lá? Não. Há muitas pessoas que sim têm muitas saudades, querem ir, não, depende da situação específica de cada pessoa. Tá. Mas aí, para encerrar o tema, nos últimos 2, 3 anos, houve um acontecimento que fez a vida das pessoas melhorar. Boa. Foi que existia o controle de câmbio, não é? Então, portanto, era ilegal tu fazer qualquer transação em moeda estrangeira, só se tivesse permissão do governo, não é? Não é que eu chegava e dizia, eu não podia chegar e imagina que eu tenho um restaurante, eu não podia chegar no menu, não é? Na carta, e colocar os preços em dólares. Isso não podia acontecer. Isso está proibido, era ilegal. Agora... Você tinha que vender em moeda venezuelana. Exatamente, tinhas que absolutamente todas as transações têm que ser em bolívares. Agora, o que aconteceu? Daqui a uns 2 anos ou 3 anos atrás, já não lembro exatamente quando foi, o governo flexibilizou o controle de câmbio. Já deixou de ser ilegal fazer transações em dólares, em moeda estrangeira, não dólares, moeda estrangeira, ok? Então, o país deu uma virada de 360 graus, ou seja, as pessoas, como já não era ilegal, o dólar paralelo separou um pouco, a inflação parou um pouco, até diminuiu muito. Venezuela é um dos países que está a crescer mais economicamente nos últimos anos, por esse par. Diminuiu a inflação, como os preços basicamente viraram em dólares. Agora todo mundo na Venezuela faz transações em dólares, tudo é em dólares, basicamente. Dólares e euros, ok? Aceitam os dois. Por aí, na região do país que está colada com Colômbia, também é o peso. O peso colombiano é a moeda que é de mais importância lá. Okay? Tudo em pesos colombianos. E dólares também, não é? E tudo, agora, os menus, os preços no supermercado, em todo lado, tudo em dólares. Valores. Assim. Tudo tudo em dólar, está só em dólar. Tudo não, está nos dois.
Porque o governo também força a que esteja a moeda nacional. Usar os Bolívar. Então, tu vais para o supermercado, vais ver aí a prateleira e vês o preço em bolívares e o preço em dólares. Okay? A moeda venezuelana não funciona porque por lá hiperinflação o número se disparou, não? Tipo, o que era um bolívar antes agora é tipo 1 bilhão e tem imensos zeros. Eles fizeram uma medida que eles iam tirando os zeros da moeda, mas a moeda continua valendo a mesma coisa. Então só tinha que trocar. Qual que é o câmbio aí? Fala quanto que é $1 lá. É quantos bolívares? Era 1 trilhão. A última vez que eu vi. A última vez que eu vi equivalia tipo $1 era tipo em bolívares de antes, fazendo a equivalência, era tipo 14 zeros da moeda que tiraram. Caramba! E eu nem sei como dizer esse número. Não sei. Eu também não, mano. Porque bilhões de trilhões, não sei. Pronto. Meu Deus. Aí, não, é quadrilhão, acho. Caramba, mano. Aí eles ficaram trocando a moeda o tempo todo. Trocando a moeda por notas novas, trocando a denominação. Então chegou um ponto que até virou um meme. Que é 1 milhão é menos que 10 bolívares, 5 bolívares. Porque a nota de 1 milhão eles não trocaram, mas tiraram todos os zeros, então a nota de 10 bolívares era, como dizer, 10 milhões. Então, enfim, as pessoas realmente já não usam. Não vale... As pessoas já não usam, agora usam em dólares. Isso deu um boost na economia do país. As pessoas começaram a empreender, a fazer mais negócios. As empresas, como agora podiam pagar em dólares, empresas que estavam praticamente mortas, que estavam a trabalhar com o mínimo na Venezuela, começaram a trabalhar melhor, porque agora podiam pagar em dólares dos funcionários. Então, melhorou muito e continua a melhorar, mas continua a ser um pano de água quente, não? Um paninho em cima daquela febre que tu tens, né? Não vai curar, só vai melhorar um pouco, dar uma aliviada, mas não vai resolver a situação. As pessoas continuam a ter problemas e o novo problema é que depois dessa aliviada que deu nos últimos 2, 3 anos, o que aconteceu é que a inflação já voltou, né? A inflação já voltou. E agora a inflação é em dólares, né? Então, imagina, agora a Venezuela está mais cara que acho que é mais cara que o Brasil, mais cara que Portugal. Para viver assim com os Para viver agora? Sim. Nossa. Agora, 1 litro de óleo, me estava a dizer a minha mãe que está por aí por volta dos 5 euros. Mas 1 litro de óleo para tu cozinhar. Cara, isso aí é quase R$30. E no Brasil, 1 litro de óleo é uns R$8, né, Xang? Por aí, uns 8. R$8. 30 é o azeite hoje. Imagina, e olha, isso é uma situação. Eu nem consigo entender essa situação, como chegou até ali. Alguém que seja economista, se calhar, consegue dar-te uma explicação muito melhor, mas é incrível. Agora que eu já estou um pouco melhor economicamente aqui neste país, agora já não posso voltar ao meu país a visitar porque não consigo, está muito caro. Sei lá, tá caro agora. Não consigo, está muito caro, não dá. Tem uma amiga que foi lá e gastou por aí, sei lá, mais de $500 em menos de uma semana. É impossível, não tem. Que ironia. Mas agora então, as pessoas vão começar a passar necessidade agora, a ter necessidade, tipo... também o ordenado meio que mudou, vai aumentando pouco a pouco. O ordenado mínimo oficial já está por volta, sei lá, acho que eram $20 por mês, uma coisa assim, o ordenado mínimo oficial. $20 por mês? Mais ou menos, mas as empresas não estão pagando isso, as empresas estão pagando um pouco mais, tipo, pagando, não sei. E eu estou falando de empresa para trabalho profissional. Trabalho não profissional, por exemplo, está pagando mais do que isso. E as pessoas cobram mais ou menos semanal. Cobram mais do que os $20, sim, certeza. Mas a situação melhorou, mas, de novo, é um pano d'água quente. Nando, mas o ordenado mínimo é $20 por mês? Mais ou menos. Eu acho que até posso estar enganado, pode ser mais ou pode ser menos. Mais ou menos próximo a isso. Mas existe um ordenado mínimo oficial, que sempre é nada, é absolutamente foi nada. De 1 frango para 2 frangos, basicamente. Agora pode ser um pouco mais, mas o ordenado mínimo de rua, não? Ou seja, o ordenado mínimo não oficial está mais acima disso. Eu acho que é isso semanal.
20 por semana, não por mês, mais ou menos. Acho que um pouco mais. Sim. As empresas, funcionários que estão em cargos profissionais estão ganhando um pouco mais, né? Essas pessoas já estão sentindo uma aliviada. Boa. E também tem o factor de que há muitas pessoas na Venezuela que têm muito familiar fora do país que mandam dinheiro para a Venezuela. Tá. Esses 5, 6 milhões de pessoas que saíram mandam constantemente dinheiro aos seus familiares. Você ajuda a família, então? Sim, claro. Senão, eles não conseguem. Tá. E Nando, desculpa interromper, mas agora, assim, a gente tá falando de um país que assim, é bem desorganizado, né? Você vê muita fome, vê violência, né? Muita corrupção. Mas fala aí de umas coisas boas que tem na Venezuela. O que você gosta? O que tem de legal lá? Me fala um pouco aí, Tem coisas boas, muito boas. Por exemplo, a parte da natureza é um espetáculo. Eu imagino, assim. Tens lugares incríveis. Por exemplo, tens a parte de tem o Canaima. Caribe lá, né? Tem Caribe, tem. Verdade. Já ia ir para lá, esse é o melhor, mas tens uma parte que é Canaima, o Parque Nacional Canaima, que é uma coisa espetacular. Está colado ao Amazonas, é a parte que está colada ao Amazonas, onde tens aquelas estruturas, aquelas montanhas que parecem como cortadas, assim, literalmente são totalmente planas. Vocês lembram do filme de Disney, Up? Aquele do velhinho com os balões? Sim. Pronto. Esse foi inspirado naquela região na Venezuela. Esse é um parque nacional, é reserva, é espetacular. É uma experiência única na vida. Tem a floresta da zona. Calma aí, eu quero mostrar aqui. Eu botei aqui que... Total, Shang, falar das coisas boas que a gente falta. Seria esse aqui? Ou não? Tá errado. Canaíma? É. Uau. Aí onde está o Angels Falls, o Salto Angel. Que é acima do nível das nuvens. Essa cascata acho que é a mais alta do mundo. A caída de água livre mais alta do mundo. Essa é uma experiência única. Essa foto aqui, mano. Caraca. Bacana. E tens coisas espetaculares. Tens as praias do Caribe, por exemplo, podes colocar aí Los Roques. Los Roques, conheço. Lá tem kitesurf. Todo kitesurfista conhece lá. Pô, é sonho de todo kitesurfista. Nossa, mano. É lindo. Isso, é um espetáculo. Em Margarita tem muito surf, kitesurf e essas coisas também, que é outra ilha muito linda, não tão linda como o arquipélago aqui do Los Roques, mas também é uma ilha top. Tem todas as praias que tu pode imaginar. Isso aí é sonho de consumo. Ilha de Margarita. Também é um espetáculo. Eu sigo uma kitesurfista venezuelana, ela se chama Vrinda Ramal, acho. Não conheço, mas tens muita coisa lá desse estilo lá. Tens acesso a muito. E a parte boa, como Venezuela e Caribe, a água sempre é morna e quentinha. Isso tem umas saudades incríveis. É o que mais saudades eu tenho. Aqui eu entro na água. Então. Você viajava bastante por lá. Conhecia mais ou menos, mas ainda me faltou. Tenho muita coisa para conhecer. Mas queria voltar para viajar, para curtir o país mesmo agora, né? Para fazer turismo no meu próprio país. Exato. Tens também Los Andes venezuelanos, que é a Cordilheira dos Andes chega até Venezuela e tens uma parte onde tens neve, tens um teleférico gigante, umas paisagens incríveis. Também tens deserto também. Tens Venezuela, a natureza da Venezuela é espetacular, é lindo. As pessoas também são muito boas, apesar de todos os problemas. As pessoas na Venezuela são muito cálidas, eles são sempre te vão receber, amigáveis, assim. Amigáveis. É uma coisa que a mim me deu um choque, por exemplo, com Portugal. Não estou a dizer que as pessoas em Portugal são más, não. Mas são mais frias, com certeza, né? São muito educadas e também te podem ajudar, dar uma mão, mas não como era no meu país. No meu país eu acho que as pessoas... Se tu chegas aqui, tocas uma porta, bates uma porta aqui, pedes um copo d'água, eu acho que a pessoa até vai dar um copo d'água. Sim, toma. Tem aqui um copo d'água. Na Venezuela eu acho que tu vais, tocas a porta e diz, me dá um copo d'água, a pessoa te diz, passa aqui a comer. Senta aí a comer. É mais ou menos
esse estilo, as pessoas são muito cálidas, a comida é espetacular também, tem que provar. É mesmo? Fala aí o que é o mais tradicional aí da culinária. Deixa eu botar aqui Ui, também. uma arepa. Uma arepa, tens que comer uma Arepa, arepa, tens que comer uma arepa, uma cachapa. Cachapa vocês vão adorar. Cachapa é como Então, uma... calma aí. A primeira, Kate, tem que marepa. comer isso aí, cara. Tem. chamar pra ir pra casa dele. Marepa, ó, tá bonito. Não, é com lá. Arepa, não é? Tira o M daí. Arepa. Ah, tá, perdão. Ah, mas tá bonito também. Arepa. É umas tortilhas? É como uma tortilha de milho, mais ou menos, ok? Ah, Mas é muito Eu já boa. comi. Uhum. Mas é assim, tu vais ter uma falsificação, uma versão aí triste aí, que é a arepa colombiana, e vais ter a arepa tradicional boa, que é a arepa venezuelana. Tá. É brincadeira, é brincadeira. A arepa colombiana também é boa, mas não é melhor que a venezuelana. E o recheio é o que, geralmente? Tradicional ali? O recheio é que tu quiser, qualquer coisa que tu quiser. À vontade. Mas, por exemplo, se você quiser. à vontade. A que eu mais gosto é a pelua, ok? Que é a pelua faz referência a alguém que tem muito cabelo, não? Tipo, pelua. É o que? É queijo? Porque é queijo amarelo e é carne desfiada. Ah, eu gosto. No Brasil, Nando, parece carne louca, né? A gente chama de carne louca. É muito bom, eu gosto também desse tipo de carne. Isso aqui Esse é eu queijo? adoro. Queijo amarelo, assim, ralado. Tá com o cara bom, hein? Tá com o cara muito bom. É muito bom. Mas a mais famosa é a reina pepiada. Isso é difícil para escrever. Reina. Botei reina. Aí você vai. Reina. Essa é abacate com frango e tal. É muito boa. É muito boa. Essa é muito boa. Você come muito avocado lá também, então. Sim, o avocado lá na Venezuela é uma coisa assim. Da hora, são enormes. Sim. São muito grandes. Que legal. Também bonito, também bem bonito também. E fala um pouco aí do esporte, assim, o que o venezuelano ele assiste, ele gosta de praticar? Futebol também? Não. Infelizmente não é. Futebol não é o primeiro esporte na Venezuela. O primeiro é o beisebol. É o esporte nacional. É o esporte por excelência na Venezuela. É o mais famoso. Lá. Deve ter venezuelano nos Estados Unidos jogando no. Tem dos melhores do mundo, tem. São venezuelanos. Muitos dos melhores do mundo são venezuelanos. Ô, Nando, e por que isso? Da onde que veio? É dos americanos, de Cuba? É assim, há muita coisa na cultura venezuelana que vem dos Estados Unidos. Porque houve um momento quando o petróleo começou a ser explorado. O primeiro foi cedido, foi dado a concessão aos Estados Unidos para eles trazerem a tecnologia para poder extrair o petróleo. Então, nos anos 40, 50, 60 por aí, nessa faixa, houve muito americano que veio para a Venezuela. Então, muitas coisas da cultura americana ficaram aqui, como, por exemplo, aqueles carros americanos grandes, como, o Malibu, o Caprice, Mustang, pickups, todos aqueles carros americanos na Venezuela estão em todos os lados. Tem muitas palavras que vêm do inglês que foi adaptado para a Venezuela, foi venezolanizada. E, por exemplo, o beisebol é uma das coisas. O beisebol é um esporte muito popular nos Estados Unidos e imagino que veio a partir de lá. E pronto, virou o esporte número 1 e tens a Liga Nacional normalmente no inverno, depois que acaba a Liga nos Estados Unidos. E é muito apaixonante. O estádio fica cheio, igual que o futebol lá no Brasil. Na Venezuela fica cheio. É uma festa aquilo, e como o beisebol não tem tempo, passa em 3 horas, aí tens 3 horas para beber aí cerveja com os teus amigos no estádio. Então, é muito bom, sim. Mas o futebol também é popular. Ultimamente, quando a Venezuela melhorou um pouco, a seleção venezuelana melhorou um pouco no futebol, começou abriu a Copa do Mundo, né? A última, no Catar, não foi? Não, foi ainda não chegou. Não, foi Equador. Não? Equador. Equador. Mas Venezuela melhorou muito no futebol, melhorou muito e virou muito mais popular e tal. Já começamos aí a Libertadores, não sei o que. E os estádios começaram a ser... E qual que é seu time lá, Nando? Você tem um time lá? É o Caracas, obviamente. Tem que ser Caracas. Não há outra. Aquela outra equipe aí que tá a imitar o Peñarol aí, essa equipe amarela e preta. Essa equipe não presta, não.
Boa. Ô, Nando, aí conta aí. Aí você chegou em terras lusitanas e aí? E aí? Pronto, primeiro tinha que regularizar a minha situação, não? E fazer tirar os Lá papéis na Ilha da Madeira, lá. lá, sim. Tá. E teve uma situação difícil, aí eu tive um problema com os meus papéis, teve alguma confusão aí com o consulado e tal. Então aconteceu que eu estive uns meses onde eu não tinha papéis. Então eu tinha que trabalhar, não é? Aham. Tinha que manjar, né? Então, claro, Aham. eu consegui trabalho de qualquer coisa com pago em dinheiro, né? O meu primeiro E sem trabalho, falar sem falar português. absolutamente nada. Meu primeiro trabalho foi num bar ao pé da praia, numa aldeia. Já Madeira é um lugar afastado, onde não tem Aham. muitas pessoas. Imagina, eu estava na aldeia dessa aldeia. Tá. Num bar aí ao pé da praia aí com muitos locais que eles, eu acho que nunca na sua vida tinham visto um venezuelano aí. Então, pronto, aí Aí, Nando, aí tocou. você trabalhava assim, ó, pé descalço, pé na areia, fazendo de tudo no bar. Não, eu trabalhava no bar, no balcão. O bar era grande, era um bar Tá, muito grande, muito grande. Eu passava o dia inteiro fazendo bebidas e café, bebida, café, tá, o dia todo. Eu não parava. Isso era por aí uns tá. 10 horas, não sei, 12 horas por dia, Nossa, mais ou menos. tá. E eu Que ganhava, eu bacana. lembro, eu ganhava 2 euros a hora. 2 Nossa, euros. mano. Porra, era pouco. Ave É, Maria. é o que tem que passar o Meu como se chama? Deus. O O imigrante que imigrante. não tem papéis, não é? Sempre tem que ir para aqueles trabalhos mais fortes, onde te vão pagar menos, vais Ah, trabalhar mais horas, trabalhar 6 dias por semana. Eu lembro que uma das primeiras coisas que tive que fazer lá foi limpar cocô de pombo. Eu nunca na minha vida Caramba! eu tinha limpado cocô de pombo lá nenhum, mas pronto, teve Lá no que e bar. assim, Nando, o que, lá no que, bar. que você pensava nesses dias? Pô, Naquele não momento, entendia o idioma, ganhando pouco, limpando cocô de pomba, e aí? Pombo, e aí? nesse momento é o momento onde eu sentia a vontade de voltar, né? Porque eu não comentei para vocês, mas eu na Venezuela eu conseguia estudar, eu sou engenheiro e claro, eu dizia, passei todos aqueles anos na faculdade de engenharia para eu chegar aqui a limpar cocô de pombo e aguentar aqui os insultos destes senhores aqui. Porque, assim, não sei se acontece lá, mas aqui em Portugal, pelo menos, quanto mais aldeia é, mais difíceis são as pessoas, né? São um pouco Sim, é mais verdade. fechadas Sim. e começam a insultar. Muitos começavam a insultar, muitos me chamavam, me chamavam de qualquer coisa. Lá, um insulto comum na Ilha da Madeira é chamar os venezuelanos de Los Mira, que Tá. é Los Mira. Los Mira, porque em espanhol, mira é olha, Aham. mira. E claro, Sim. Uhum. mira, sabe? Olha. Pronto. Então, os venezuelanos Ah, são tá. os mira. Tá. Então, eu recebia muito insulto e tal, muita coisa. Também havia muitas pessoas que também me tratavam muito bem e me ensinavam uma que outra Aham. palavra em português. Obviamente, a primeira coisa que aprendi em português foi os palavrões, né? É a primeira coisa que tem que aprender para saber quem me É. está xingando e quem não. É, então, claro, pronto, aí depois saltei para outros restaurantes, consegui um trabalho em outro restaurante onde era numa zona de turistas só. Então, só Tá. tratava com o pessoal E você já sabia de inglês? Já sabia inglês sim, sim. quando você tava? Eu cheguei a estudar inglês quando estava na Venezuela. Tá. Graças à minha mãe, que me obrigou a ir para as aulas de inglês. Porque na Venezuela não é comum o pessoal falar Tá. inglês. Não é muito comum. É mesmo, tem que ser pessoal que estuda mesmo. Mãe É, sabe o que faz, né, mano? Mãe sabe o que faz. Na altura eu ficava bem chateado, né? Mas agora, obrigado, mãe. E só para fechar Boa. aqui, então, o que que você faz atualmente? Né? Como é que fala um É, pouco do seu trabalho? pronto. Depois da Ilha da Madeira, cheguei aqui para o continente, vim buscar uma vida melhor. Consegui um trabalho no call center, depois passei a ser manager no call center. Estive aí vários anos. Fiz um mestrado, entrei a fazer um Uau. mestrado aqui na Universidade de Portugal.
em engenharia de Com o serviços e dinheiro que você gestão. tá ganhando no trabalho. Sim, senhor, com o meu próprio dinheiro. Paguei o mestrado da minha esposa também. Olha aí. Conseguimos, né? Entre os dois aí fizemos uma equipa e conseguimos trabalhar, pagar os 2 mestrados. Ela, graças a Deus, já acabou. Eu estou quase a acabar. E pronto, agora estou trabalhando num banco. Consegui trabalho num banco. Primeiro estive aí uns 11 meses numa equipa, fazendo uma atividade totalmente diferente ao que eu estudava. E agora, graças a Deus, agora eu consegui ser manager da equipa. Fui promovido. E pronto, é Boa, o mano. trabalho que estou Muito top. atualmente. Muito top. Muito Olha top. aí, Ô, Nando, parabéns, que e legal. eu tenho, assim, ó, Nando e Shang, né? Encerrando, 2 perguntas. Uma é assim: você chegou, você mostrou, você contou um pouco aí, né, da dificuldade. E muita gente também, às vezes, precisa sair da onde nasceu, às vezes para o mesmo país, mas para uma outra cidade, às vezes mudar de país. O que você falaria para esse pessoal que também vai chegar, vai ser minoria, às vezes não sabe idioma, vai pegar um trabalho que não é o que ele queria? Como você lidou, né, naquela época, e o que você falaria para o pessoal que vai passar por isso? Essa tá difícil. Claro, todos temos maneiras diferentes de afrontar os problemas, mas eu diria que é um conselho que eu dou absolutamente a todos. Não, não levar as coisas pessoal, não levar a peito, não sei como se diz. A ferro, assim, tipo. Não levar para ti, que muitas vezes isso que essa pessoa está a tentar mandar para ti, aquelas más energias, aqueles insultos, aquelas coisas, é só uma projeção da própria vida das pessoas. Essa pessoa que te está a mandar insulto porque tu és estrangeiro, porque tu és diferente, porque falas outra língua, é porque tem medo, porque vê que tu estás a avançar e se sente ameaçado. Então, não leves pessoal que se és tu, é Katie, é Shang ou é Maria, vai ser exatamente a mesma coisa com essa pessoa. Não é para ti. Esse ódio ou essas dificuldades não são para ti. Então, pense, é o conselho que eu daria de não é para mim, não interessa, isso não vai fazer que tu tenhas comida na tua mesa, isso não vai pensar naquilo, ou brigar, ou lutar com esse tipo de pessoas, ou essas coisas, não te vai fazer melhorar, é só focar mesmo no que tu precisas e ter ter objetivos curtos. Meta. Uhum. Eu digo que objetivos curtos, porque quando tu tens na tua cabeça um objetivo muito longo, muito difícil de alcançar, tipo, eu quero falar francês em 2 meses, sim, boa sorte com esse objetivo, né? Claro, Mas tu eu vais quero sentir a aprender frustração. algumas palavras, eu quero Agora, se começar tu a falar algum trocas, pouquinho. exatamente, agora se tu trocas o objetivo e procuras uma coisa mais alcançável, mais realista, aí tu vais sentir aquele boost de confiança, vais ter aquele ânimo de, eu consegui esse objetivo, agora vou pelo próximo. Agora o próximo, já sei umas palavras, agora eu quero pelo menos, não sei, ir para o supermercado sozinho e conseguir comprar no supermercado. Pronto, consegui o objetivo. E assim vou, escalando aos poucos. Boa. Eu comecei falando absolutamente zero português, agora eu considero que consigo comunicar com as pessoas Com de certeza. uma maneira muito fluida e consigo trabalhar completamente em português e isso me dá também um boost de confiança. Consegui ter uma estabilidade neste país, então se eu conseguir sem nada e começando de zero, qualquer pessoa pode fazer. É uma mensagem que eu poderia dar. Muito bom, muito Muito bom. legal. Muito top. Obrigado, Nanda, aí, pela sua presença, por toda a história Obrigado. de superação que você compartilhou com a gente. Com certeza quem está escutando está adorando aí, né, saber um pouco aí da tua história e da Venezuela também, não é verdade? Claro. Então é isso Muito mesmo, bom. gente. Então quem gostou aí, curte, né, se inscreva no canal, compartilha, né, e mais uma vez, obrigado, Nando, valeu, Kate, e tamo junto, pessoal, Valeu. obrigado. Tchau, obrigado pelo convite.